Aí, caçula, viu? A gente pode voar. A gente pode voar. Mesmo tendo medo? Então não. Mas olha, eu vou dizer, nossa fase aqui, quando a gente chegou no Zenta, né? E para chegar ao Zenta com saúde, tinindo, como a desses super idosos aí que a gente está vendo, a gente tem que cuidar da saúde como um todo. É verdade. Então agora vamos falar da sua saúde bucal. Eu vou explicar que pode ter relação com outros fatores de risco para o seu organismo. Eu levei o maior susto quando eu soube disso, que um problema dentário pode levar você à morte, pode levar você a diabetes e pode aumentar o seu colesterol. Nossa. É inacreditável. Eu fiquei surpreso. Bom, enfim. E quem nos explica melhor essa história é um cientista que é nosso amigo e é um colaborador do nosso programa, que é o cirurgião dentista Aônio Vieira. Aônio, obrigado por ter vindo. Que bom estar com você. Obrigado, querido. Obrigado. Muito obrigado. Aônio, essas coisas que você de vez em quando conta, que são absolutamente inacreditáveis. Essa história de a falta de cuidado bucal pode repercutir em um monte de complicações, como eu falei agora. Isso é a tal da doença periodontal, né? A doença periodontal. Mas depois eu quero que você fale sobre essa história do colesterol, de diabetes, não sei o quê. Eu falei, eu perdi um amigo que teve um problema no dente, na parte aqui, subiu para o cérebro, o cara morreu. Mas fala o que é a tal da doença periodontal. Então, nós começamos com a gengivite. Na saliva saltitam milhões de bactérias em 1 mililitro. Meu Deus. Você imagina. E tem bactérias que são nossas amigas, que vivem em simbiose com a gente, e tem as bactérias que são patogênicas. Então, se a pessoa faz uma alimentação e não tem um cuidado adequado, vai se formar a placa bacteriana. 100% de pessoas que têm placa bacteriana nos dentes evoluem para uma gengivite. A gengivite é a inflamação na gengiva. Então, eu trouxe até uns modelinhos que inicia-se com uma gengivite. Vamos fechar aqui para poder ver. Já está ali, está mostrando já. Então, essa parte mais escurinha? A gengiva se inflama. Então, essa inflamação de placa bacteriana, ela atrai os íons minerais que estão presentes na saliva também, porque a saliva ela excreta os sais minerais da nossa alimentação, uma excreção, e ele vai ter uma polaridade, esses sais, com a placa bacteriana. Aí começa a mineralizar a placa bacteriana e vira o tártaro. Então, esse tártaro, ele fica grudado no dente. Então, calcifica a placa bacteriana. Então, você tem ali uma mistura de bactérias, né, e sais minerais. Então, é como você ter um espinho no dedo. Enquanto você não tira aquela farpa ou espinho, o tecido não vai desinflamar. Então, aquilo lá vai gerar uma inflamação. Então, essa inflamação, eu trouxe outro modelinho aqui, às vezes ela está... Aqui, ó. Às vezes o tártaro, ele está embaixo da gengiva. Então você não enxerga. Embaixo? Ele está embaixo. Esse pretinho aqui simboliza aqui o tártaro. Então ele gera uma inflamação no tecido ósseo e uma inflamação na gengiva. Essa inflamação faz com que o tecido ósseo reabsorva, diminua de tamanho. Então a pessoa vai no dentista, esse tártaro só sai no dentista. Não adianta se você passar a escova, primeiro que a escova nem acessa aquele tártaro, porque ela está coberta, está embaixo da gengiva. A pessoa vai no dentista, ele faz o tratamento, você tem tudo montadinho, que bonitinho. Na sequência, o tecido ósseo, ele volta ao normal, mas ele já sofreu uma reabsorção. Então diminui ali. Ele já diminui o tamanho do tecido. Então desinflama a gengiva, desinflama o osso. Aí a pessoa continua, forma de novo o tártaro, e esse processo ele vai até
ao ponto que não há mais sustentação da raiz do dente. E nós temos a raiz do dente, ela está inserida 2/3 na parte óssea e 1/3 fica fora para nós mastigarmos. Então, a reabsorção do osso e osso reabsorvido, infelizmente, é difícil recuperar e voltar osso. Principalmente ao nível aqui da gengiva aqui. Então, dificilmente a gente consegue uma nova formação óssea. Aí o dente fica mole e cai. Então, isso é a doença periodontal. Como é que a gente pode notar o surgimento dessa doença? Primeiro ponto, sangramento. Então, você tem um sangramento, já está te dando o alerta. Vá ao dentista. Sangrou, vai no dentista. Outro ponto, as gengivas ficam avermelhadas ou arroxeadas. Outro ponto, mau hálito, halitose excessiva. Existe uma gengivite que a gente chama de gengivite úlcero-necrosante. A pessoa está entrando ali no estúdio e você já está sentindo o mau hálito dela aqui. Meu Deus. É terrível. É bactéria para burra aí, né? É só bactéria. Então, às vezes, secreção. Então, a pessoa fazendo uma ordenha nessa gengiva, sai o pus. Então, aquilo é pura bactéria, né? Porque ficam as bolsas periodontais. Bom, vamos voltar agora para a nossa pauta, quer saber quais as consequências da periodontite, que eu levei um susto. As consequências disso. Vamos lá. Então, a nível bucal, sim, é a halitose, tudo isso que eu já falei, sangramento. E a nível geral, quando gera essa inflamação na gengiva, esse tecido fica permeável. Então, aquelas bactérias que estão presentes ali naquela região caem na corrente sanguínea e vão parar em tudo quanto é parte do organismo, tudo quanto é órgão, porque está no sangue e está correndo. Mas a história é que eu fiquei espantado, que eu li, inclusive, no jornal, vi, inclusive, isso, até comentei com o nosso diretor, com o Eustáquio, eu digo, olha, o que a ONU comentou outro dia, estão falando já, eu vi na UOL e tudo, que a periodontite causa aumento do colesterol. Como assim? Aumenta do colesterol ruim, do LDL. Esse que é o ruim mesmo. Então, essas pesquisas todas... muitas esse ano aqui que foram lançadas, né? Que no congresso que teve de odontologia, então essas pesquisas todas foram divulgadas, né? Nesse congresso. E você tem que aprender, porque você tem que ensinar, porque você é professor, então precisa ensinar isso. Mas eu não sabia, sou um leigo. Como? Eu vou ter um problema no dente e vou ter colesterol alto? Aumenta as pesquisas que fizeram. Pessoas com doença periodontal têm o LDL aumentado e o HDL diminuído. Essas pesquisas foram feitas na Faculdade de Medicina aqui da Universidade de São Paulo, na Unisa. Então, os pesquisadores chegaram à conclusão com esse trabalho. Parte de colesterol. Outro ponto, diabetes mellitus. Quem tem diabetes tem que ter um cuidado redobrado, porque essa inflamação que a periodontite causa a nível orgânico, ela diminui a absorção da insulina no organismo. Então o organismo aumenta a taxa de glicemia, tanto que trabalhos feitos mostram que quando a pessoa faz o tratamento da doença periodontal, a taxa glicêmica diminui. Porque o organismo começa a absorver mais a insulina. A diminuição da memória. Como assim? Também, porque diminui. Eu trouxe até umas fotos. Vamos ver essas fotos. Que mostram... Então vamos ver essas fotos. A primeira delas, aqui ó, está aqui. Então, que mostra justamente a placa de ateroma. Os trabalhos realizados, inclusive foi feito até na Unicamp, que acharam as bactérias da doença periodontal nessas placas de ateroma, nos pacientes que sofreram infarto do miocárdio. Então, 35% dos infartos do miocárdio, dos AVCs, são causados também pela doença periodontal, pacientes com doença periodontal. Tanto que aqui o INCOR, ele tem uma equipe de profissionais que dão assistência para os pacientes antes de fazerem a cirurgia cardíaca. Então é feito um tratamento periodontal
no paciente para depois ele fazer essa cirurgia cardíaca para ter coração. Um pós-operatório bem melhor. Porque nessas placas de ateroma encontraram as bactérias da doença periodontal. E outra coisa, que é uma pesquisa recente, que foi feito um trabalho na Universidade de Connecticut, em Yukon, que encontraram um lipídio diferente do lipídio humano. Então fizeram um trabalho, uma pesquisa, sim, e esses lipídios encontrados nessas placas de ateroma são decorrentes das bactérias bacteroidetes, que são bactérias que estão presentes na flora bucal, na doença periodontal e no intestino. Então, o peso molecular dessas bactérias bacteroidetes, eles eliminam uma gordura, e essa gordura foi encontrada nessa placa de ateroma. Então, como é uma gordura diferente da gordura humana, o organismo vê como um invasor no organismo. Entendi. Então, essa gordura não é dele, essa gordura é de outra pessoa. Então, ela manda as bactérias... a defesa do organismo dissolver essas gorduras, e essa defesa faz com que esse vaso inflame mais ainda. Então há uma inflamação maior e diminui ainda maior o vaso sanguíneo. Deus meu, porque olha, vocês meninos da área médica sempre falam que hoje o grande sucesso é a medicina preventiva. Preventiva, prevenção. E o que a gente faz? Porque quanto mais cedo se descobrir, melhor, pelo que qualquer doença, mas métodos utilizados para a gente evitar, para tratar a doença periodontal ou para evitar, quais são? Bem, o tratamento mais básico é a prevenção que você faz em casa. Como assim? Escova de dente, essas coisas? Fez a sua alimentação, fazer a higiene bucal. É tão simples. Ir no dentista de 6 em 6 meses, tem pacientes que vão fazer um retorno de 4 em 4 meses, outros de 3 em 3 meses, cada um tem a sua periodicidade. Então a gente vê conforme forma o tártaro. Então tem pacientes que eu falo, de 3 em 3 meses você tem que vir aqui para fazer a limpeza. Então como é que você faz uma boa higiene? Eu trouxe aqui um macro modelo para a gente justamente dar orientação, um bocão, que é simples, ó. Primeiro, você fez a alimentação. Opa, o fiozinho dental. Você almoçou, tomou o café da manhã, almoçou e jantou, fio dental, passa nos 2 dedos indicadores, dedo polegar e dedo médio da direção do fio. Você leva o fio, com um dedo leva o fio na boca, o outro segura a parte de fora, vai até a parte gengival e puxa para fora. Limpou um lado do dente, depois limpou o outro lado do dente e puxou. Até o último dente também precisa ser limpo. Depois a escova. Você pega uma escova de cerdas macia ou extra macia, põe aqui entre a gengiva e o dente e faz o movimento de varredura. Para cima? Sempre para fora, da gengiva para o dente, ó. Na parte de baixo e na parte de cima, da gengiva para o dente, ó. Na parte de dentro, varrendo o dente. E na parte de cima, varrendo para fora. Se você tem um problema periodontal, mais formação de tártaro mais rápida, você tem que usar uma escova de tufo que você coloca aqui no pé do dente e faz a limpeza no sulco gengival, ó, na parte de fora e na parte de dentro. Fazendo isso, você não vai ter dificilmente. E entre os dentes, escova interdental, que você compra em qualquer farmácia. Certo. E a marca, todas têm marcas ótimas no mercado. E simples, fazer uma boa higiene bucal e quando acorda, a limpeza da língua com um raspador de língua. Tem várias formas, vários formatos, tem uma que tem escovinha, tem outra que não tem, uma em forma de V. Porque a língua está cheia de bactéria, né? Quando acordar, a primeira coisa, colocar o raspador de língua e limpar e fazer uma boa higiene, porque aí também você não vai ter halitose durante todo o dia. Lindo. Aônio, obrigado por ter vindo mais uma vez. E eu vou dizer uma coisa, eu fiquei assustado com essa história do colesterol. Aí, de repente, você fala do problema cardíaco, de tudo quanto é coisa. Eu, se fosse você,
arrumava seu dentinho, viu? Escovava seu dentinho. Meu Deus! É tão simples. Aônio Genículo Vieira, que é cirurgião dentista, professor de odontologia, cientista de odontologia. Agradeço muito, e nosso parceiro, o único dentista que vem esse programa. E parabéns para você para poder estar levando essas informações. É nosso dever, eu acho. Beleza, sabe parabéns, por quê? Rony. Isso é prestação de serviço, Aônio. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Pra população, que beleza. Muito lindo. Parabéns. Obrigado, querido. Obrigado, Aônio.